Boa tarde, pessoal. Eu sou Márcia Cia, advogada. Eu trabalho em sindicato, né? Eu cuido de mais ou menos 100 salões aqui em Campinas, através do sindicato. E com a questão dessa pandemia, Covid-19, surgiram muitas questões em relação à área trabalhista. E então a gente tem que estar muito atualizado, muito atento com as coisas que estão acontecendo, né? Então, as questões que nos chegam são as seguintes. O que nós vamos fazer em relação aos empregados, né? Nós vamos demitir, nós vamos suspender, nós vamos reduzir a carga, né? Bom, primeira coisa, né? Antes de eu começar a falar das MPs, que são as opções que o governo nos ofereceu, o que nós temos que fazer é planejar e ver como é que a empresa vai lidar com essa situação. Então, a primeira coisa é ter fôlego de caixa. Então, o que dá para ser feito, né? Então, uma questão é essa, e lembrar que é caso a caso. Então, tudo que eu falar para vocês aqui agora, que vai ser uma visão geral do que dá para ser feito, você empresário, no teu pequeno e médio negócio, você vai avaliar qual é a melhor medida para mim. E começa desse jeito que eu falei para vocês. Tenha tudo em mãos e você vai avaliar. O que eu faço? Vou demitir? Eu tenho fôlego para demitir um funcionário? Porque vocês sabem que na demissão tem que pagar 13º, férias, fundo de garantia. Então, a empresa tem esse dinheiro ou não? Essa resposta é você que tem que dar. Então, com tudo em mãos, o que nós vamos fazer? Primeiro, desde o início da pandemia, o governo tem editado medidas provisórias, né? No mundo jurídico, a gente fala que na calada da noite sai uma MP, a gente acorda de manhã, parece um Kinder Ovo, a gente vai abrir e tem uma MP dentro, não é um brinquedo, é uma MP. O que é MP? Medida provisória. Essas medidas provisórias que o governo vem editando com o início da pandemia, elas têm eficácia imediata. Então, significa que elas não vão passar pelo Congresso Nacional nem pelo Senado neste momento. Então, elas têm força de lei imediatamente. Por isso que a gente fala da brincadeira do Kinder Ovo, né? Tá, a MP está aí e ela tem aplicabilidade imediata. Nós estamos mais ou menos umas 13 ou 14 MPs que o governo lançou, mas o que eu vou fazer? Estou pegando as duas principais MPs para vocês, que são a MP 927 e 936, como está ali, e eu fiz um resumo, um esquema bem didático, para que você, empresário, consiga identificar qual é a melhor solução para o seu negócio e qual é o objetivo. É exatamente o título desse slide que vocês estão vendo aí. Plano emergencial para a manutenção do emprego salário, né? Covid-19, então as duas MPs. Então, para começar, né, diante dessas duas MPs que eu selecionei para vocês, que são as duas que realmente tratam de fato o que o empresário pode fazer, então eu comecei com esse slide onde nós temos algumas características comuns às duas MPs. Quais são as características? Vocês podem ver aí. Primeiro, qualquer solução que você for dar para o teu negócio, primeira coisa, informar o Ministério da Economia em 10 dias. Por que você tem que informar em 10 dias? Porque se você não fizer isso, o teu empregado não vai receber o benefício do governo. Essa é a primeira coisa. Então, uma das coisas que você não pode fazer é ficar parado. Porque tem um grupo de pessoas que eles me ligam e falam: ah, doutora Márcia, eu mandei o meu empregado ficar em casa e depois eu vejo o que vai dar. Não, não faça isso. Você tem que ver o que vai dar agora. Tem que ser rápida a sua decisão, né? Analisa e toma uma decisão com rapidez, porque ele ficar em casa não é uma boa solução para você. Então, você toma
a decisão e você avisa o Ministério da Economia em 10 dias. Informar o sindicato laboral no mesmo prazo. Por que que você tem que avisar o sindicato laboral? Porque se você fizer um acordo, que eu vou explicar daqui a pouco, que ele esteja contra a lei ou contra a Constituição Federal, esse acordo não vai ser validado lá para frente. Então, você deve avisar o sindicato laboral. Vocês sabem que tem 2 sindicatos, patronal e laboral. Você assina o laboral da categoria o qual você é empreendedor. Esse sindicato laboral, como que você avisa? Você pode mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, ou de alguma maneira, porque como a gente não está com um contato físico, é válido como documento você mandar um e-mail, tá bom? Então façam isso porque é necessário, qualquer medida que você for tomar. Então, sindicato laboral, e as medidas são válidas até 31 de dezembro de 2020. Por quê? Qualquer decisão que você tome, ela pode ser feita até dezembro. Mas aí é o que me perguntam também, doutora Márcia, mas eu vou tomar uma decisão, vamos supor, lá em julho ou agosto, mas com reflexo em 2021. Não tem problema o reflexo estar em 2021, porque não pode a sua decisão ser em 2021, mas o reflexo pode sim, tá? Então não se preocupem com isso. Acordo individual escrito, limite na Constituição Federal de 88. Aqui nós temos que prestar um pouco de atenção para vocês entenderem o que é um acordo individual escrito. É isso que vocês estão pensando de uma maneira geral. Você vai chamar o teu empregado e você vai fazer um acordo com ele, individual. O que você tem que observar nesse acordo individual? Você tem que observar as regras da Constituição Federal, os nossos artigos da Constituição Federal. Então, você não há necessidade, neste momento, de estar chamando um sindicato. É por isso que é um acordo individual. Então, acordo individual é diferente de acordo coletivo. Acordo coletivo, você chama o sindicato. Acordo individual, não precisa chamar o sindicato. Gente, isso tem que ficar muito claro, é importantíssimo. Por quê? Porque isso dá agilidade na sua decisão. Imagine que todo acordo coletivo, você tiver que avisar o sindicato ali, chamá-lo na mesa de negociação, isso vai ser muito complicado. Então, é válido o acordo individual, qualquer decisão que você for tomar, você vai simplesmente comunicar. Lembra que eu falei? Comunique o sindicato, mas não chamar o sindicato para negociação. Entenderam? Então, acordo individual é isso. E acordo coletivo é sindicato participando na mesa, que não é o caso das MPs que eu vou falar para vocês agora, com exceção de uma decisão lá da MP 936, mas eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, agora nós vamos para a MP 927, que é a primeira delas, né? Nessa MP 927, o governo, ele coloca 8 sugestões de apoio ao empreendedor, 8 sugestões do que ele pode fazer para manter o emprego dos seus funcionários, né? Eu selecionei nesse slide que vocês estão vendo 4, porque são as 4 mais usadas e as 4 mais importantes. Primeira delas, antecipação de férias. Ela é uma medida boa? Ela é. Você tem que avisar com 48 horas de antecedência. Não importa o tempo que o teu empregado está trabalhando para você. Ele começou a trabalhar faz uma semana. Não importa, ele está dentro. Cabe a MP para ele, tá? Aí, você tem, a partir do momento que você deu férias, você tem até o 5º dia útil do mês subsequente para pagar. E lembrando que não pode ser um período menor do que 5 dias para as férias, né? Então, é uma solução interessante você colocar os seus funcionários de férias, sim,
tá bom? 1/3 constitucional, lembra-se, quando o funcionário sai de férias, você paga o salário dele, mais 1/3. Esse 1/3, a MP 927 disse que pode ser pago em dezembro, tá vendo? Então já está flexibilizando e dando um fôlego a mais para o empreendedor, né? Segunda sugestão do governo é uma antecipação dos feriados de 2020, avisando com 48 horas de antecedência. A MP não disse que os feriados são somente de 2020, então há uma discussão ali no mundo jurídico se o empregador pode também usar os feriados de 2021. Isso não é pacífico, não está escrito, mas subentende-se que pelo menos o de 2020 está garantido e é uma excelente solução também. Você dá as férias e já pode também já ir antecipando os feriados de 2020. Terceira medida, banco de horas por até 18 meses. Ah, é viável para o meu negócio ou não? Não sei, lembra que eu falei que é caso a caso. Banco de horas é interessante, ao meu ver, para empresas, por exemplo, que estão trabalhando não com 100% de força, mas estão trabalhando num regime operação tartaruga, né, em regime reduzido de horário. Então, ela é uma medida interessante. Você faz o banco de horas e o governo autorizou nessa MP um aumento do banco de horas. Eram de 12 horas, passou para de 12 meses, passou para 18 meses o banco de horas, tá? FGTS, eu não sei se vocês já sabem, mas a medida provisória permitiu com que ele fosse pago parcelado no segundo semestre. Então, foi muito bom isso para as empresas, né? O artigo 3º dessa MP permite que novas sugestões sejam feitas pelo empregador e empregado. Novamente uma discussão no mundo jurídico. Ah, mas essas novas sugestões é um cheque em branco? É um cheque em branco, mas lembra que ela tem limite na Constituição Federal, tá bom? Mas pode sim, novas sugestões você pode acordar com o seu empregado. Essas medidas são endereçadas a quem, né? Elas podem ser também para estagiários, aprendizes. Não está escrito que é para empregado doméstico, mas juridicamente está se discutindo sim, é possível para empregado doméstico, porque eles também estão no regime de CLT, tá bom? Não está escrito, mas é possível. Acordo individual escrito, eu estou retomando esse tema porque não precisa do sindicato, isso tem que ficar claro para ter as agilidades nos acordos, né? Agora nós vamos para a segunda MP mais importante, a MP 936. Por que ela é importante? Porque nós estamos ouvindo falar muito em redução ou suspensão. Então, isso que eu vou falar para vocês. O que é redução e o que é suspensão? Bem fácil. Aqui, né? Antes de eu falar da redução, para qualquer medida que você for tomar, seja redução, seja suspensão, o governo instituiu como base o salário do seguro-desemprego, né? Então, é como se você estivesse demitindo o seu empregado, mas você não demitiu. Então, se você tomar a decisão pela redução ou pela suspensão, é como se você estivesse demitindo, mas você não demitiu. Quem é que vai pagar essa conta? Quem vai pagar é o governo através do salário do seguro-desemprego. Hoje, o seguro-desemprego ele varia entre R$ 1.045 a R$ 1.800. Então, existe essa diferença dos salários do salário de benefício, né? Valem somente para os de carteira assinada. Então, se você não registrou sua empregada doméstica ou algum empregado seu, está fora as medidas provisórias, não cabe. Estabilidade no mesmo tempo da redução ou suspensão. O que significa isso?
Significa que se você reduziu o salário e jornada do seu empregado por um mês, ao retornar à sua empresa, ele tem a estabilidade de um mês. Se você suspendeu por 2 meses, quando ele voltar, 2 meses de estabilidade provisória. O que é estabilidade? Você não pode mandar embora. É isso. Então, especificamente agora nós vamos falar sobre a redução. Redução, o nome já fala, reduzir. Quanto que eu posso reduzir de jornada e salário? Porque, obviamente, os dois caminham juntos, jornada junto com salário. Eu posso reduzir até 90 dias. Então, tem gente falando redução de 90, não é redução de 90, é até de 90. Qual é a porcentagem que eu posso reduzir? Você pode reduzir 25, 50 ou 70%. Bom, nesses 3 índices que o governo autorizou. Aí, o que é chato de entender é o que está aí embaixo, mas eu fiz de uma maneira bem didática. Não tem como ter tanta dificuldade assim. Então, você vai olhar para o seu empregado. Se ele ganhar até R$ 3.135, você faz um acordo individual escrito com ele. E quanto é que você pode reduzir se ele ganhar até 3.135? Você pode reduzir nessas 3 percentagens que eu falei para vocês. 25, 50 ou 70, tá bom? Aí, para os que ganham acima desse valor, até 12.065, você precisará de autorização do sindicato se você reduzir em 50 ou 70%. Então, preste atenção, você vai precisar do sindicato para você reduzir 50% ou 70% se você estiver dentro desse valor. Então, é mais fácil você só reduzir o 25%, porque com um acordo você resolve. Percebem? Então, é mais fácil. Você chama o empregado você sozinho. Empregador, empregado, acordo individual. Ah, mas eu vou querer reduzir 50% ou 70%. Chama o sindicato para negociação. Vai ter que chamar, sindicato laboral. E para os que ganham igual ou superior a 12.065, vale as regras do item 2. Quais regras? Essa que eu acabei de falar para vocês. Se for 50% ou 70%, vai ter que chamar o sindicato para negociar. 25%, ótimo, acordo individual de trabalho. Então, essa é a redução. Vamos para a suspensão. Pensem na palavra. Suspensão significa sem salário. Sem salário da parte do empregador. Quem é que vai pagar? O governo é que vai pagar. 100%, tá? Muito boa essa medida, hein, gente? Suspensão. Prestem bem atenção. Quanto tempo eu posso suspender? Você pode suspender por 60 dias até 60 dias ou em dois tempos de 30 dias, tá bom? 2 períodos de 30 dias. Parcela integral do seguro-desemprego, lembram-se do valor? Vai de 1.045 a 1.800. O empregado não pode prestar serviços para a empresa, então significa o quê? Significa que você não pode ligar para ele e pedir um quebra-galho. Isso não. É realmente sem trabalho, tá? Não vai ficar chamando no WhatsApp porque vai desconfigurar a suspensão. A empresa, é importante prestar atenção nesse detalhe. Se a tua empresa teve receita bruta de 4.800.000 no ano de 2019, você, empresa, terá que fazer uma ajuda compensatória no valor de 30%. E quem é que vai completar os 70%? O governo. Mas 30% é você, empresa. Isso se o seu faturamento foi esse, tá? Essa ajuda compensatória, só um detalhe, ela tem a natureza indenizatória. O que significa isso? Não tem imposto de renda, nem previdenciário, nada, tá? Ele entra como indenização. Então é isso. Os meus dados estão aí para vocês. No meu Instagram, Márcia Cia, eu coloquei lá para vocês tabelas, por exemplo, de
Quanto é uma redução de salário? O meu empregado ganha tanto, eu vou reduzir 25%. Quanto é que eu, empresa, você vai reduzir 25% e o governo vai pagar o restante através de seguro-desemprego, né? Mas quanto fica isso para o seu empregado? Tem que ver tabelas, gente. No meu Instagram tem essas tabelas e fiquem tranquilos que vocês vão ter todas as informações detalhadas lá e vocês sabem também que podem me ligar e contar comigo para o que precisar, tá bom? Vamos agora a uma parte muito interessante de perguntas e respostas. Eu fiz uma coletânea, né, no meu trabalho das top 10. O que mais me pergunto em relação às medidas que o governo nos liberou para enfrentar a pandemia da Covid-19? Bom, primeira delas, doutora, meu empregado não concordou com o acordo individual, o que eu faço? Demite. Simples assim. Você tem dinheiro para demitir? Demite. Não tem outra opção, tá? Segunda, doutora, o sindicato quer cobrar R$ 2.500 para fazer um acordo coletivo. O que eu faço? Primeiro, essa cobrança do sindicato é ilegal, ele não pode cobrar, mas o que nos chega aqui estão cobrando. Então, gente, não tem o que fazer. Se você precisar do sindicato, é melhor então você fazer, lembra aquela redução de 25% que não vai precisar do sindicato, não vai pagar isso para o sindicato, né? Uma terceira pergunta muito interessante que me fazem é assim, doutora Márcia, e se lá para frente o meu empregado, ele não concordou com o acordo, ele assina agora, mas lá para frente, na Justiça do Trabalho, ele fala que ele foi coagido a assinar. Bom, o que vai acontecer? Primeiro, você tem que prestar muita atenção se o teu acordo, ele é de acordo com a Constituição Federal. Se ele for, eu acho que você não tem o que temer, não. Enfrente a reclamação trabalhista, porque querendo ou não, nós vivemos numa democracia. E o empregado pode sim procurar a Justiça do Trabalho para resolver eventuais dúvidas. Por isso é importante que no acordo você sente com ele, converse com ele, usa máscara, converse com o seu empregado, é importante isso daí, tá bom? Para não ficar as coisas muito no ar e essas assinaturas virtuais, porque pode ser tudo virtual, gente, está tudo autorizado. Mas uma questão de um acordo individual, ela é muito importante. Esse acordo tá, sabe, bom para ambas as partes, tá? Não se esqueçam disso. Quem é responsável por regularizar as medidas definidas pelas MPs? O Ministério da Economia. É ele que toda hora fica lançando o regulamento sobre isso, tá bom? Outra pergunta. Quem vai pagar o seguro-desemprego, né, para o meu empregado? É a União que paga. Outra pergunta que me fazem, quem tem direito à redução ou à suspensão? Tem direito todos os empregados que têm carteira assinada, tá? Lembre-se do prazo, que tem que avisar o Ministério da Economia de 10 dias. Por quê? Porque se você não avisar, o teu empregado não vai receber, tá bom? Tem que avisar o Ministério da Economia. Aliás, o teu contador faz isso, tá? O teu contador faz isso. 8. Tem carência? É uma outra pergunta que me fazem. Tem carência? Não, não tem carência. O benefício, ele é dado, pago pelo governo, independente de qualquer carência, né? O que ele tem que estar com você é carteira assinada. Não importa o tempo da carteira assinada e nem quantos salários você já pagou para ele. Independe do tempo que ele está empregado. E para finalizar, quais os empregados que não têm direito? Não têm direito aqueles que já recebem o seguro-desemprego. Percebem? Ele já está recebendo, então não tem como suspender, nem reduzir, nem dar férias, concorda? E se ele já estiver recebendo um benefício do regime geral de previdência, ele também não tem direito. Então é isso, eu queria fechar aqui. Claro que há muitos detalhes, se tiverem dúvida, vocês
tem o meu celular, tá aí na tela, vocês podem me ligar. Instagram, eu tenho as MPs lá, inclusive em slides, MP 927, MP 936, tenho as tabelas de redução de salário, de suspensão, acho que eu vou estar colocando ainda hoje, a tabela de suspensão, e fiquem à vontade para perguntar, façam seus estudos na sua empresa e tomem a melhor decisão. É isso, fiquem com Deus, muito obrigada.